Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, meus irmãos e irmãs, a esta casa de Deus, onde somos fraternalmente e filialmente acolhidos com amor. Bem-vindos para, juntos, podermos também levantar a nossa voz e louvar o Senhor desta casa, deste templo, deste mundo, deste céu, deste chão. Bem-vindos e juntos celebramos o Senhor. E comecemos por reconhecer que somos pecadores e que necessitamos sempre do perdão de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e ações. Por minha culpa, minha cobrança. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Oremos. Deus de bondade, concedei propício à vossa Igreja que, reunida pelo Espírito Santo, se dedique totalmente ao vosso serviço e realize a vossa vontade num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Miqueias. Ouvi, pois, chefes de Jacó, dirigentes da casa de Israel. Por acaso não é da vossa competência conhecer o direito? Vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele do meu povo e a carne dos seus ossos? Sim, comeram a carne do meu povo, arrancaram-lhe a pele e roeram-lhe os ossos. Cortaram-no aos pedaços, atiraram a sua carne para a panela, ferveram-na no caldeirão. Ouvi então, chefes da casa de Jacó, dirigentes da casa de Israel, vós que desprezais a justiça e entortais o que é reto, que edificais Sião com o sangue e Jerusalém com a justiça. Os seus chefes julgam por suborno, os seus sacerdotes ensinam por salário, os seus profetas vaticinam por dinheiro e todos se voltam para o Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhuma desgraça cairá sobre nós. Por isso, por vossa culpa, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém será um amontoado de ruínas e o monte do templo um matagal. Palavra do Senhor. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor.
A vossa palavra, Senhor, é a verdade. Santificai-nos na verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e orou deste modo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E assim se cumpriu a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiou-os por não serem do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre José Ferreira, Padre Marcos de Alvim, que servem esta comunidade paroquial de Nossa Senhora da Assunção da Sé Catedral, caríssimo acólito, caríssimos cantores, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lamego, excelentíssimo Senhor Presidente da Ordem dos Advogados do Norte de Portugal e sua direção, excelentíssimo Senhor Presidente local da Ordem dos Advogados, excelentíssimos advogados, meus queridos irmãos e irmãs. Cheguei aonde queria chegar, que era chegar mesmo aqui, a esta locução de nós nos sentirmos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Portanto, a nossa dignidade não é de sermos continuadores de Jesus, netos de Deus, é de sermos filhos de Deus, filhos no Filho, portanto, irmãos e irmãs. Reside aí o núcleo duro e fecundo da nossa espiritualidade cristã. Bem-vindos, meus irmãos, a esta Sé Catedral de Lamego, casa de Deus e nossa casa, porque somos seus filhos e somos irmãos. Hoje, a palavra de Deus
eu selecionei, é a palavra habitual deste dia, o Evangelho de São João, capítulo 17, também o Salmo 15, que foi cantado. Eu só escolhi próprio para esta celebração o texto de Miqueias, capítulo 3, que foi lido aqui em primeiro lugar. Para também nos ajudar a dar o tom, um tom forte. Se calhar não estamos habituados a ouvir a palavra de Deus a dizer que os reis daquela altura, os senhores daquela altura, os sacerdotes daquela altura, os falsos profetas daquela altura, cortavam o povo às fatias, cortavam a carne do povo às fatias e a metiam na panela. Com isto, é óbvio que o profeta Miqueias, que era um camponês, não era um citadino, era um camponês, a cerca de 30 quilómetros da cidade de Jerusalém, um camponês olhava para a capital com desconfiança. Penso que mais ou menos como nós aqui, os provincianos, olhamos para a capital. Também com alguma desconfiança e com alguma razão para isso. Assim Miqueias, de facto, ele já tinha a noção de que os grandes de Jerusalém, os senhores de Jerusalém, partiam o povo às fatias e o metiam nas panelas e comiam a sua carne e roíam os seus ossos. Um texto fortíssimo, fortíssimo. E nós, no fim, foi aqui dito, palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra do Senhor. É palavra do Senhor. Ou seja, nós devemos olhar uns para os outros e saber que temos todos a mesma dignidade. E hoje, neste mundo, que é uma pequena aldeia, ainda é mais visível que esta dignidade tem níveis. Há níveis de dignidade. Sei lá, aqui a Europa, os Estados Unidos estão num certo nível. Depois olhamos para, olhem, a Índia neste momento, naqueles imensos dramas, olhem para a zona da Palestina, com os dramas que estão a acontecer neste momento, para a América Latina também, com a pobreza e aquelas mortes, tanta coisa, tantas doenças que estão a acontecer no mundo. O mundo não é igual, as pessoas não têm a mesma dignidade, aparentemente não têm a mesma dignidade. O profeta Miqueias levantaria a voz a favor de todos aqueles que são marginalizados, que são cortados às fatias, cuja carne é comida, cuja pele é tirada, são esfolados e são comidos pelos grandes senhores. Miqueias dizia ainda que isto chama-se entortar o que é reto, entortar. A retidão existe, mas a gente às vezes entorta o que é reto, pomos a dar umas curvas porque nos interessa. Entortar o que é reto é uma coisa que não se pode fazer. E ele acusa quer os reis, os senhores, os sacerdotes e os falsos profetas de explorarem o povo desta maneira como quem explora os animais. Entortar o que é reto. Tem a ver com a justiça, tem a ver com o vosso mundo, tem a ver com o nosso mundo, como é óbvio. Os judeus dizem que a melhor maneira de nós vivermos e de praticarmos a justiça é de forma reta, sem nenhuma curva. Eles chamam a isto tamimut. Viver de forma tamimut é viver olhos nos olhos. Olhos nos olhos, de tal maneira que eu não tenha que olhar para ninguém de forma assim enviesada, mas que olhe olhos nos olhos de forma reta para todos os meus irmãos e irmãs, dando também a eles a possibilidade de só poderem olhar para mim de forma reta. Porque quando eu olho para alguém de forma enviesada, quer eu queira, quer não, o outro tem de olhar para mim também de forma enviesada. E assim enviesamos o mundo, entortamos o mundo, andamos às voltas e não vamos lá de forma direta, de forma reta, que é de facto a maneira de nós vivermos sobre este mundo. Os justos vivem na tamimut, de forma reta,
de forma reta. Não se trata de cumprir leis, mas trata-se sim de pôr sobre este chão, debaixo deste céu, os mandamentos de Deus, as instruções de Deus. A Bíblia não tem leis. Ao contrário do que nós muitas vezes dizemos, não tem leis, tem mandamentos. Por trás das leis há um legislador, mas nenhum legislador tem rosto. Por trás do mandamento há um Senhor com rosto. É por isso que a Bíblia tem mandamentos e não tem leis. Porque o Senhor da Bíblia tem um rosto. É o rosto da bondade, é o rosto paternal, é o rosto que acalma os nossos nervos, que nos tranquiliza e que nos faz viver sobre este chão abençoado de outra maneira, olhando uns para os outros de forma direta. Jesus, na página soberba do Evangelho, do capítulo 17 de João, que hoje ouvimos, terminava por 3 vezes, ouviram por 3 vezes a palavra verdade. Eles são consagrados na verdade, a tua palavra é a verdade, eles são consagrados na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade. A verdade é aquilo que nós tratamos, todos. E é dessa maneira que todos devemos viver. Só que a verdade aqui, a verdade do Evangelho, a verdade da Bíblia, a verdade na língua hebraica, e cada língua tem o seu papelinho de rebuçado para retirar, para depois podermos comer o rebuçado. A verdade bíblica não é a verdade filosófica ou jurídica, ou a verdade que nós usamos habitualmente dentro dos conceitos que nós usamos na nossa vida. A verdade, filosoficamente, é a adequação de uma coisa, de uma ideia a uma coisa, das coisas às ideias. Não é? Isto é, a verdade implica representação. Não é representação teatral, mas é que eu represento aqui, no meu conhecimento, represento o mundo, como ele existe lá fora. É representado aqui, é desenhado aqui. Por isso, Karl Marx, no seu Capital, um grande volume que vale a pena ler, eu já o li não sei quantas vezes. E aprendo sempre coisas. No Capital ele diz que, pois, tudo muito bem, mas quando se trata de fazer um casulo, trata-se de uma colmeia das abelhas, quando se trata de fazer um casulo da cera, casulo de cera, há uma grande diferença entre um arquiteto e uma abelha. O arquiteto, primeiro, põe-se a matutar na sua cabeça, cá está a tal representação, como é que eu vou fazer o casulo. Segundo, vai desenhá-lo numa folha de papel. Terceiro, vai executá-lo. Finalmente chegou à cera. A abelha faz diretamente na cera. Não se põe a matutar o que vai fazer, nem desenha, faz imediatamente, diretamente na cera. E assim, diz ele, diz Marx, a pior abelha vence o melhor arquiteto. E vence. Porque dispensa essa representação. Representar o mundo ou a realidade, adequar as ideias às coisas. Não é necessário isso. Não é essa a verdade bíblica. A verdade bíblica é uma pessoa. A verdade bíblica não é uma ideia. Não são ideias, são pessoas. É uma pessoa. Na língua hebraica, a verdade diz emet. Emet. Emet vem de em. Em é mãe. Mãe. Emet é tudo aquilo que deriva de uma mãe. De uma mãe que segura o seu bebê e que por nada deste mundo vai deixar cair. Isto é, que o afaga, que o abraça, que o segura, não o deixa cair. A mãe é de confiança para o seu bebê. O bebê confia completamente na sua mãe e a mãe segura completamente o seu bebê. Isto é que é a verdade bíblica. Por isso,
Quando Pilatos pergunta a Jesus, ironicamente, o que é a verdade, em termos de ideias, pode haver imensas opiniões. De facto, a questão não é o que é a verdade. A questão é quem é a verdade. E é por isso que Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Isto é, a verdade é uma forma de fazer, uma forma de viver, maneiras de viver. Não são ideias, não são princípios. Eu sei que depois os livros indicam isso e a gente vai estudar os livros, bater aquilo, em termos de ideias, de princípios, como vocês fazem, como eu também fiz e faço ainda hoje, à procura das coisas nos livros. Mas a grande sabedoria que nós temos de aprender é essa, é a da confiança, é a das pessoas. A verdade é pessoal. Há uma pessoa que é a verdade. Essa pessoa é Jesus. Antes de mais nada, em segundo lugar, de forma etimológica, é uma mãe. Uma mãe é neste mundo a verdade. É neste mundo a verdade. Aquela que melhor traduz a verdade, porque é um arrimo em que o seu bebê pode confiar e agarra-se à sua mãe, em que os filhos sabem, confiam na mãe e agarram-se a ela. É uma figura que serve para nos dizer quem é a verdade e serve para nos dizer a todos, de forma clara e bem elucidativa, que a melhor maneira de nós vivermos sobre esta terra é darmos confiança, darmos segurança, sermos arrimos uns para os outros, de tal modo que o outro pode se agarrar a mim, que eu não o vou deixar cair, nem o vou empurrar. Ele sabe que fica seguro. Meus queridos irmãos e irmãs, que trabalhais nas leis, vede, para além das leis, o rosto de Deus e o rosto das pessoas. Vede o olhar das pessoas. Vede os olhares das pessoas. Vede o coração das pessoas. Temos que ver mais. Este mundo está desumanizado. Em muitas circunstâncias que nós conhecemos, está desumanizado. E o nosso grande trabalho não é passar livros, passar folhas, passar ideias ou até passar leis. O nosso grande trabalho é passar confiança, passar ternura, passar esperança, passar retidão, passar amor, passar justiça. A justiça bíblica é a adequação da minha vida à vontade de Deus. Isto é, tudo somado é cumprir a vontade de Deus. Aí está outra vez o rosto de Deus que nos ama, nosso Pai e nós, que devemos viver juntos, na mesma casa e ter comportamentos corretos, delicados, amorosos, de confiança uns com os outros. Que o Senhor abençoe o vosso trabalho. Gostei muito, é com muito prazer que vejo que os nossos advogados também olham para Deus e também se reúnem, também rezam. Também rezam. É muito bonito sabermos isto, porque às vezes pensamos que só as pessoas do povo é que rezam. É bom saber que os nossos advogados também rezam, também celebram os louvores de Deus e que somos de facto todos irmãos e irmãs. Muito obrigado também e sobretudo pelo vosso exemplo. Para mim é um exemplo. E é uma questão que se me põe. De facto, os meus irmãos advogados também rezam, também não passam ao lado destas realidades. Sede sempre assim, praticai a verdade com a vossa vida, com as vossas ações e respeitai uns aos outros e respeitai todos aqueles que apareçam na vossa frente. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor continua a apacentar hoje a sua igreja, através dos pastores que o Espírito Santo escolhe. Oremos ao Pai dizendo:
Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Pela unidade da Igreja de Cristo, pelo Papa e pelos bispos, para que sejam fiéis mensageiros da palavra de Deus em todo o mundo, oremos. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Pelos homens públicos e pelos que têm o poder, para que sejam obreiros da paz e cumpram as suas funções com dignidade e equidade, oremos. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Por todos os que interpretam e aplicam as leis, para que o façam com sabedoria e justiça, sempre em defesa da dignidade da pessoa humana. Oremos. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Pelos advogados, para que honrem a ética da advocacia e tomem a sua profissão como uma missão na terra, oremos. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Por todos nós aqui presentes, para que o Senhor nos conduza e ajude a entender a vida como um dom de Deus, oremos. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Pelos nossos colegas e pelos nossos familiares que já partiram para junto do Pai, para que gozem o descanso eterno, oremos. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Pai de amor infinito, fazei que a vossa Igreja resplandeça sempre mais, como sinal de unidade para todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer. E por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus, para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Queríamos lembrar aqui em particular Alexandre Cabral Campelo, Fernando Aguiar Branco, Luciano Rodrigues, António Graça, José Puig Costa, Ferreira Alves, Júlio Santos, José Carlos Frutuoso da Costa, António Moura Guedes, Rosa Isabel Cruz, Alberto Neves, advogados falecidos ao longo deste ano de 2021, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Ivo e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Por isso lembramos hoje a Deus pelos seus nomes, estes nossos irmãos que Deus tem na sua presença, sabemos que Ele cuida bem deles. Fazemos a oração bela que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
iremos distribuir a Sagrada Comunhão aos lugares. Agradecer às pessoas que vão receber o Senhor que permanecessem de pé e as outras pessoas podem sentar-se.
Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão deste divino sacramento aumente em nós a vossa graça, nos purifique de todo o pecado e nos torne cada vez mais dignos de tão grande benefício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Invoco a bênção de Deus para todos vós, para a vossa vida, para aqueles que vivem convosco mais de perto, as vossas famílias, e para os vossos trabalhos, que nem sempre são fáceis, para que o Senhor vos assista sempre e para que acolha na sua paz e no seu reino estes nossos irmãos que aqui lembramos hoje e lhe entregamos pelo nome, como é hábito fazermos sempre na igreja, lembrar o nosso Pai dos seus filhos pelos seus nomes. E é assim que Ele gosta de nos ver também a cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe sempre.